Olha só, pessoal, uma notícia boa aqui para variar. Parece que ainda alguns juízes ainda mantêm uma certa sanidade para não entrar aí de cabeça nessa indústria das falsas acusações. Houve aqui uma mulher condenada. Pasmem. Lógico, é uma exceção, não é uma regra. Mas aconteceu. Em se tratando de Brasil, é algo espantoso. O Tribunal de Justiça, a influencer, influencer é condenada por calúnia após acusar ex-BBB de estrunfo. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou Vitória Castro a 1 ano e 6 meses de detenção por calúnia contra Antônio Rafaschi. Em 2019, a influenciadora acusou o ex-BBB de tê-la abusado durante uma viagem de cruzeiro. Ele foi inocentado no ano passado. Eu tive que ler outras matérias para poder entender isso aqui. E o tribunal concluiu que a acusação era infundada. A decisão do juiz Marcelo Gordo, relator do caso, destaca que o direito de expressão não é absoluto e não deve extrapolar, infringindo o direito de terceiros. Então aconteceu o seguinte: o ano passado ele foi inocentado da acusação de violação que ela estava acusando. Mas ela continuou falando dele nas redes sociais. Ou seja, ela não foi punida por denunciação caluniosa. Aí é que está, meus caros. As mulheres estão com carta branca. Elas não são punidas por essas denúncias. Elas denunciam, não provam e ainda têm a cara de pau de continuar falando mal do cara depois do cara ser inocentado. Então, enquanto essas mulheres aí não receberem uma pena pesada, essas pilantragens vão continuar. O juiz aqui continua: não se pode admitir, portanto, como exercício regular de direito, a conduta de quem, inconformado com uma decisão judicial, utiliza-se das redes sociais e outros meios de comunicação para imputar a prática de crime a terceiro. Então, aqui que ela foi condenada por calúnia. Porque ela continuou falando dele, mesmo ele inocentado. Então, vocês vejam a sensação que elas têm de impunidade. Ela acusa o cara de um crime horrendo, um crime que poderia ter destruído a vida dele, só não destruiu porque não ganhou muita repercussão e a denúncia dela era meio fraca. Então, ele conseguiu escapar, mas ele poderia ter a sua vida torrada aqui. Na época, Vitória publicou um vídeo de 17 minutos no YouTube sobre o suposto crime. Ela afirmou que teria sido violentada quando ficou sozinha na cabine do navio onde o acusado estava.
Ela não citou nomes, mas disse que o assediador seria um ex-BBB que não tem boa fama. Para o magistrado, houve crime de calúnia, conforme previsto no artigo 141, parágrafo 2º do Código Penal. A pena foi triplicada devido à publicação em meio digital, com ampla exposição e potencial de dano à reputação do acusado. A pena foi convertida em restrição de direitos, incluindo a prestação de serviços à comunidade e 30 dias multa. A conversão só é permitida em crimes sem violência e para penas menores que 4 anos, além de outros requisitos. Então, meus caros, ela escapou da pena mais pesada, que seria a denunciação caluniosa, que teria pena de 2 a 8 anos. E foi cair no crime de calúnia, que tem uma pena michuruca. Então, quer dizer, praticamente saiu ilesa de uma acusação gravíssima. Esse tipo de coisa não se pode permitir. E é o que está acontecendo, é uma indústria de falsas acusações. Agora fica a questão, né? Por que não condenaram, por que não colocaram ela por denunciação caluniosa no ano passado? São coisas, né? São coisas do judiciário. E outro ponto que eu quero ressaltar aqui é que quem diz que quem ainda teima, aliás, quem ainda teima dizendo que homens de destaque não se ferram, mais uma prova aí que isso não é verdade. Por quê? Porque esse cara que ela acusou, esse cara é um sujeito de destaque físico. Ele é um destacado físico. Não é milionário. Não é super famoso. Agora, por que ela fez essa denúncia? Por que será? O que houve? Será que ela levou um não desse cara? Porque, sim, tem caras que conseguem dar não, dar um toco uma mulher bonita. São raros que conseguem isso, mas tem. E ela, de repente, se sentiu ofendida. Como? Eu, uma semideusa? Uma rainha? Uma rainha do Egito? Levar um toco? Não, isso não vai ficar por isso mesmo. Isso não vai ficar. Vou fazer uma denúncia contra esse cara. Então, alguma coisa aconteceu para ela fazer essa denúncia. Porque o cara não é um Joãozinho nos anzóis ali. Então, assim, ó, não existe esse negócio de ainda os caras de destaque mandam e desmandam. Não, isso aí, meus caros, isso aí já caiu do galho, já caiu isso já é tempos passados. Agora não tem escapatória.
vai o Joãozinho, vai o destacado, vai o famoso, vai o rico, vai o jornalista, vai qualquer um. Então, esse negócio aí de dizer que ainda há homens que podem tudo, isso aí não existe mais. Então, algum motivo ela teve para acusar esse cara aí. E recebeu aí uma pena de calúnia, né? É alguma coisa, né? Alguma coisa é. Então, senhores, é preciso que se comece a aplicar a pena de denunciação caluniosa, pelo menos, que é uma pena, que é um crime que tem uma pena maior. Parece que a justiça não está querendo aplicar isso. Porque até agora eu não vi nenhuma mulher acusadora sendo punida por denunciação caluniosa. Então está aí, meus caros. Destacado ou não, você está na mira. Basta a deusa Rara achar que você cometeu alguma coisa que feriu o seu as suas suscetibilidades, o seu ego, e elas botam a boca no trombone, porque não tem punição para elas. Então, simplesmente pode-se chegar e fazer uma denúncia. Se não colar, fica por isso mesmo. Ou então recebe uma pena aí por calúnia. Porque ela insistiu. Se ela tivesse ficado quieta, nem isso não teria recebido. Então, pessoal, o sistema ele continua ainda muito pró-mulher, extremamente pró-mulher. Então, o negócio é não se envolver seriamente. Esse sujeito nem se envolveu seriamente e foi acusado. Agora, imagine vocês aí, dentro de uma casa com uma mulher intoxicada do ano de 2025. Se prepare. Se prepare para o que vocês vão receber. Era isso aí, pessoal. Até mais.